Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá para todos que estão ligados em mais um Podcast On. Eu sou o Jean Coimbra, transmitindo de casa, em Canoas. Os produtores e técnicos do Podcast On estão também em casa, espalhados por 6 cidades pelo Rio Grande do Sul. Para você que nos acompanha aqui, não esqueça de curtir e comentar no facebook.com/Podcast On Revista Fevale. Na página do Podcast On, você encontra diversos conteúdos e assiste aos nossos programas anteriores. Então segue a gente, curte e comenta. E um estudo que vem sendo realizado pela Universidade Fevale revelou agora, em fase preliminar, sintomas relacionados à síndrome de burnout, uma doença relacionada à exaustão pelo trabalho, nos profissionais de saúde que combatem o novo coronavírus em Novo Hamburgo. A fase preliminar do estudo, denominado Estresse Percebido e Saúde Mental no Enfrentamento à Covid-19 entre profissionais de saúde da linha de frente, foi divulgada por veículos de comunicação do Grupo Editorial Sinos, de Novo Hamburgo, e mostra um indicativo de 60% dos profissionais com sintomas do problema. Quem vai nos falar mais sobre esse tema hoje é um dos pesquisadores do estudo, o professor de graduação em Medicina e pós-graduação em Psicologia da Universidade Fevale, que também atua como psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Rogério Lessa Horta. Olá, Dr. Rogério, seja bem-vindo ao Podcast On. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês aqui sobre isso. Doutor, nós já temos alguma atualização que nos leve para mais próximo de uma conclusão nessa pesquisa? Nós temos assim, na verdade a proposta do estudo é fazer um acompanhamento do impacto da atividade em linha de frente na Covid, né, da atuação dos profissionais de saúde que estão atendendo diretamente as pessoas acometidas pelo coronavírus, num hospital que é referência da rede pública de saúde, que é o hospital aí do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, que é referência aí para a região de Novo Hamburgo e municípios do entorno. A ideia é acompanhá-los durante pelo menos 12 semanas, então serão feitas no mínimo 4 entrevistas para a gente verificar se há flutuação nos indicadores de sofrimento e no impacto emocional que esta atividade especificamente pode ter, porque ela tem características muito peculiares. Nós temos uma atualização que é o ingresso de um segundo grupo de entrevistados. Então, nós tínhamos analisado inicialmente 63 entrevistas e agora chegamos a 123 entrevistas. Ainda não temos nenhuma análise dos dados de segmento, dos dados de acompanhamento, para ver se esses indicadores vão sofrer algum tipo de modificação, alteração, à medida que o trabalho continua e também à medida que os indicadores da Covid vão se modificando. Os dados iniciais que nós temos, que são esses das entrevistas de ingresso no estudo, da primeira entrevista de cada profissional, eles são bastante preocupantes, porque é comum, tanto para o burnout, que é um dos indicadores que nós estamos usando, com as suas 2 dimensões. O burnout ele tem 2 dimensões que o formam, que é a exaustão e o distanciamento. Distanciamento traduzindo dificuldade de manter foco, de manter a concentração e a dedicação que as atividades exigem. Mas nós estamos avaliando também, além do burnout, a percepção de estresse. Existe um outro instrumento validado que dimensiona quanto que a pessoa vem percebendo o estresse na atividade, e um outro indicador que é o SRQ. O SRQ é um instrumento de triagem para sofrimento psíquico, para transtornos mentais comuns. Então estão englobadas aí queixas somáticas, ansiedade, depressão, em níveis não graves, não psicóticos. Nós estamos medindo usando esses 3 instrumentos, e os níveis que nós encontramos nesses profissionais são maiores do que os níveis usualmente detectados para profissionais da saúde, que costumam ser maiores do que os níveis encontrados na população em geral. Então, entende isso? A população em geral costuma ter um nível de pontuação em cada um desses scores. Profissionais da saúde costumam ter
maior nível de sofrimento, percepção de estresse e risco de burnout. E esses profissionais da linha de frente estão ainda mais mobilizados nesse sentido e com maior impacto do que o que é costumeiro para profissionais de saúde. Eu queria que o senhor me explicasse o que é exatamente a síndrome de burnout e quem fica sujeito a ela. São só profissionais de saúde ou outras áreas podem estar sujeitas também? Todas as pessoas, de um modo geral, estão sujeitas a burnout. Qualquer atividade pode ter implicação de burnout. Ele tem sido muito estudado entre professores, entre profissionais de saúde, profissionais que têm trabalho continuado, com nível de exposição ou de sobrecarga conhecidos, né? A indústria, trabalhadores da indústria, a mineração, todos os trabalhadores, todas as atividades humanas podem estar sujeitas, podem acarretar um quadro de burnout. O quadro de burnout é o quadro de esgotamento, né? De extinção das capacidades de exercer a atividade. A expressão burnout, do inglês, ela representa a queima das reservas, o esgotamento da energia, da capacidade. No instrumento que nós usamos para medir burnout aqui no estudo, ele é avaliado identificando o quanto cada trabalhador apresenta cada uma de duas dimensões. Uma delas é a exaustão. Então, especificamente, algumas perguntas no instrumento dimensionam quanto que esses indivíduos estão apresentando níveis elevados de exaustão, de fadiga, de cansaço, né? E nesta dimensão é que nós chegamos ao indicador que tu citaste antes, de 60%. Nós temos 60% dos 123 profissionais entrevistados que trabalham na linha de frente no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, pontuaram níveis compatíveis com exaustão no instrumento de burnout. E temos uma outra dimensão que é o distanciamento da atividade, que é a expressão da dificuldade de manter o foco, de manter a dedicação, de manter o empenho pleno, né? Não por retirada de investimento da pessoa, mas por esgotamento da disponibilidade, da capacidade, dos recursos necessários com o cansaço, o esgotamento pessoal. Então, nesta dimensão, nós temos 49% das equipes do Hospital Municipal de Novo Hamburgo pontuaram positivo nesta dimensão. Então, estão num nível de distanciamento, estão num nível de dificuldade significativa de manter a plenitude da sua dedicação ao trabalho. A soma dessas duas dimensões, então, pessoas que estão positivas nas duas dimensões, nós chegamos a 41% das equipes do Hospital Municipal, o que representa 41% dos 123 profissionais entrevistados, pontuando positivo para síndrome de burnout. Estão com indicadores compatíveis com síndrome de burnout. Isso é quase o dobro do esperado para profissionais de saúde em condições normais de pressão e temperatura. Quem é o responsável pelo diagnóstico dessa síndrome? Quem é o profissional responsável por diagnosticar a síndrome? Tu diz como um quadro clínico? Em situações, se tu pensar em situação de clínica, de atendimento, qualquer profissional da saúde tem que conhecer e ser capaz de, pelo menos, identificar a ocorrência do quadro clínico. Então, um médico generalista, qualquer profissional é capaz de identificar, né? Um enfermeiro, qualquer colega de trabalho na área da saúde é capaz de perceber isso. Quem trabalha especificamente são profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, mas todos os profissionais da saúde precisam conhecer e ser capaz de identificar que as dificuldades que um profissional, que um colega, que uma pessoa manifeste numa situação de atendimento podem dizer respeito a esgotamento das suas reservas, das suas capacidades para a atividade profissional. E, eventualmente, alguém que tenha alguns desses sintomas, essa pessoa ela deve procurar, então, um profissional imediatamente? Pode-se fazer um autodiagnóstico, como se acontece muito aí pelo Google? Essas pessoas têm... Isso é mais difícil, né? Mas essas pessoas têm procurado. As equipes ali do Hospital Municipal têm recebido apoio
de serviços de atendimento psicológico. Existem algumas equipes, alguns serviços mobilizados agora durante a pandemia. Os entrevistados nos perguntaram à equipe da pesquisa durante as entrevistas onde procurar ajuda. Muitos solicitaram indicação de atendimento e vários deles já estão procurando atendimento, né? Nós temos aqui um indicador que nós avaliamos, foi quantos já estavam em atendimento, né? E nós temos 13% da equipe na primeira entrevista já vinham fazendo uso de algum psicofármaco e 9% da equipe já haviam procurado algum atendimento psicológico, psicoterápico. Então, eles próprios já estão procurando, e durante as entrevistas nós somos muitas vezes solicitados a indicar serviços que pudessem oferecer esse tipo de atendimento. Essa equipe está sofrendo, mas também está sendo atendida, acompanhada e buscando atendimento individualmente, espontaneamente, por parte dos profissionais. A cura dessa síndrome de burnout, como ela ocorre dentro do tratamento? Como ela ocorre? O tratamento envolve basicamente resgatar as condições de reservas adequadas, né? Então, por adequações na rotina de trabalho, por promoção de espaços adequados de lazer e repouso. Eventualmente, se promoverá algum tipo de intervenção mais específica, como o uso de medicamentos, mas no caso do esgotamento sendo provocado pela intensificação de condições estressoras, como as ideias de medo, o pavor que eventualmente decorre do enfrentamento da situação da pandemia, lidar com esse risco de contaminação, com a possibilidade de contaminar familiares e amigos, levar o vírus para suas relações pessoais, ou o afastamento que alguns profissionais acabam decidindo manter dos familiares e dos amigos, das relações, para preservá-los e para evitar o risco de contágio, mas o incremento de todos os protocolos, de todas as rotinas, com as dificuldades relacionadas, por exemplo, à paramentação e desparamentação, a redução que acaba sendo implicada com as dificuldades relacionadas à paramentação para o uso de áreas de repouso, de descanso, como copa, refeitório, banheiro, áreas de repouso. O uso de cada uma dessas estruturas exige uma série de cuidados adicionais agora e implica desparamentação e paramentação ao retorno, que impõe uma série de dificuldades, inclusive limitações temporais para poder usar essas áreas, que são parte dos dispositivos de restauração, de reparação na situação de estresse e cansaço no ambiente de trabalho. Então, principalmente restaurar lazer e prazer, capacidade de repouso e condições de restauração de energia e forças para o trabalho, é preciso pensar, tanto individualmente quanto do ponto de vista institucional, alternativas de restabelecer essas condições. Que a pandemia, de certa forma, roubou desses trabalhadores, né? O que acontece agora é que durante a pandemia esses médicos estão sobrecarregados com maior número de serviços, e eu queria saber se durante a pandemia é possível reverter o quadro ou se será uma questão de tempo até acabar a pandemia, esperamos que logo, né? Mas se é uma questão de tempo e até lá o quadro vai se manter mais ou menos igual. O esperamos que logo é que já está começando a se desgastar, né? Porque a gente está há muito tempo esperando que logo termine. Então, existe sim, o sofrimento desses profissionais é decorrente de uma sobrecarga em função do aumento de volume de trabalho, do número de casos, de pacientes, sim. Mas também é decorrente de modificações substanciais na rotina, porque há procedimentos específicos que são adicionados no cuidado com os pacientes COVID, e há todo o incremento decorrente dos cuidados para evitar a contaminação, a paramentação, etc. Há uma mudança muito significativa de rotina que talvez nos obrigue na adequação das instituições ao trabalho com pacientes com esse perfil,
a inovar ou a ser criativos no sentido de encontrar alternativas para resgatar as possibilidades de repouso, lazer, intervalo nas rotinas de trabalho. Lembrando aos ouvintes que estamos conectados com o Dr. Rogério Lessa Horta, que faz parte da equipe de pesquisa que identificou a síndrome de burnout em médicos e profissionais da saúde ligados ao coronavírus, ao combate da Covid-19. Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.